Olá, meu nome é Gustavo e bem-vindo às notícias semanais mais relevantes sobre mercados financeiros, finanças, economia portuguesa e também fatores políticos que consideramos pertinentes. Esta semana vamos começar pelas eleições em Portugal, que revela que este foi o melhor resultado da direita desde 1976, elegendo 2/3 de deputados. Outro dado relevante mostra que a média da taxa de abstenção nas últimas 3 eleições parlamentares em Portugal é a segunda mais alta da Europa Ocidental, o que é bastante preocupante. E no atual cenário político, sem maioria absoluta, Montenegro terá de se entender com o PS ou com o Chega, de forma a garantir um governo estável. E por falar em direita na política, no plano económico, um estudo mostra um impacto positivo da descida da taxa de IRC em vários países, como por exemplo na Irlanda, em que uma descida do IRC dos 40% para os 12,5% causou um aumento de 184% na receita fiscal das empresas. Quanto ao mercado imobiliário, há boas notícias para quem tem crédito à habitação. A Euribor a 3 meses caiu para um novo mínimo desde dezembro de 2022, o que poderá significar um alívio nas prestações mensais. Contudo, Portugal registrou a terceira maior subida nos preços da habitação da União Europeia no último trimestre de 2024, que foi na ordem dos 10% de aumento anual. Por outro lado, no tema dos salários, há uma boa notícia para os trabalhadores. O salário médio dos portugueses subiu para 1.525 euros no primeiro trimestre de 2025. E na função pública em particular, o salário médio aumentou 6,3% em janeiro para os 2.165 euros. Passando agora às notícias nos mercados internacionais, a Moody's fez a Wall Street cair 1% e atirou os juros da dívida americana para 5%, após ter revisto em baixa a perspectiva para a dívida dos Estados Unidos, refletindo preocupações com o crescimento do déficit orçamental. No setor tecnológico, a Alibaba apresentou os resultados do quarto trimestre de 2024, ficando abaixo das expectativas dos analistas, apesar de ter tido um aumento de 7% nas vendas em relação ao ano anterior. E depois destes resultados, as ações caíram 7,6%. Infelizmente esta queda também impactou o meu portfólio dos mercados emergentes, sendo que a Alibaba, que estava em primeiro lugar, agora está em segundo em termos de rentabilidade percentual não realizada. A que está em primeiro lugar agora é a BYD. Pronto, tu podes acompanhar esta série no canal do Financial Portuguese, porque tem tanto nesse canal como também no Patreon. E as ações da Ubisoft, criadora do jogo do Assassin's Creed, por exemplo, caíram cerca de 18% após a empresa apresentar perspectivas desanimadoras para o próximo ano fiscal. No setor do retalho, a Walmart superou as expectativas no primeiro trimestre de 2025, mas alertou para um possível aumento de preços devido às tarifas já no final deste mês. Na Ásia, as ações da líder mundial de baterias disparam 18% no seu IPO na Bolsa de Hong Kong, refletindo otimismo dos investidores quanto ao futuro do setor de veículos elétricos. Contudo, os dados económicos da China de abril mostram um abrandamento considerável na procura interna, o que levanta preocupações sobre a recuperação da segunda maior economia do mundo. Em resposta a este abrandamento, a China baixou a sua taxa de juros em 10 pontos base para um mínimo histórico, numa tentativa de estimular a economia. No setor da aviação, o lucro anual da Qatar Airways subiu 28% para um recorde de 1,92 mil milhões de euros. Em contraste, o lucro da Ryanair registrou uma queda de 16%, refletindo os desafios que algumas companhias aéreas ainda enfrentam no atual contexto económico. Passando agora ao tema da geopolítica, que teve um feedback positivo no último vídeo e eu agradeço por isso. O Reino Unido, França e Canadá ameaçaram Israel com ações concretas caso não permita a entrada de ajuda humanitária em Gaza, mudando assim a sua posição sobre o conflito e aumentando a pressão internacional sobre o governo israelita. Nas relações comerciais, os Estados Unidos ameaçaram com a subida de tarifas para os níveis originais se não existirem acordos comerciais satisfatórios com os seus parceiros. Por outro lado, o Donald Trump afirmou que a Índia ofereceu aos Estados Unidos um acordo comercial de tarifas zero, o que poderia representar um avanço significativo nas relações comerciais entre os dois países. Trump também está a pressionar a Apple para fabricar o iPhone nos Estados Unidos, numa tentativa de reforçar a produção industrial americana e reduzir a dependência da China. Quanto ao conflito na Ucrânia, depois da conversa telefónica entre Trump e Putin, Trump disse que um cessar-de-fogo começará a ser negociado imediatamente. Entretanto, a União Europeia aprovou o seu 17º pacote de sanções contra a Rússia, mantendo a pressão económica sobre Moscou. Contudo, Zelensky rejeitou a exigência da Rússia de retirada militar de zonas que Kiev controla, o que complica as perspectivas de negociações de paz. No setor das criptomoedas, o Bitcoin ultrapassou a Google e tornou-se o 6º maior ativo do mundo em termos de capitalização de mercado.
o que é um marco histórico para a moeda digital. Além disso, a BNB superou a Ethereum em termos de volume de negociação nos últimos 3 meses, mostrando um crescimento significativo na adoção desta criptomoeda. Por último, no setor das cripto, quero deixar a atualização dos indicadores económicos, a começar pelo índice de altcoins, que desceu bastante, principalmente devido aos recentes avanços na Bitcoin. E o índice do MED e da ganância também acompanhou, mostrando valores otimistas para as principais criptomoedas. Agora, deixo também a mesma atualização dos fatores económicos para o mercado acionista, a começar pelo índice de Buffett, que mostra agora alguma resistência em torno dos 200%, que seria de esperar tendo em conta a recuperação significativa que tivemos nos mercados. E quanto ao índice do MED e da ganância para o mercado acionista, continua nos níveis de ganância moderados, havendo ainda potencial nos mercados para subir mais, tendo em conta os máximos históricos do indicador. E quero ainda introduzir um novo indicador a trazer a estas análises, que, apesar de não ser uma métrica matemática, é um indicador da probabilidade de recessão dos Estados Unidos, que varia em função da decisão em que os investidores investem. Neste momento está nos 40%, tendo descido dos 65% registados em abril. Para finalizar, deixo aqui uma nota para os principais earnings a sair na próxima semana, a começar pela Nvidia e Salesforce no dia 28, e depois teremos também a Costco, Dell e Marvell a lançarem os resultados no dia 29. Passando agora a Portugal, a subida de 10% nas ações da Mota-Engil levou o PSI a terminar o dia no verde. No setor financeiro, a MBWay prepara-se para expandir para o norte da Europa, o que é um passo importante para a internacionalização desta solução de pagamentos portuguesa. No mercado de trabalho, o número de desempregados inscritos no IFP baixou 4,8% entre março e abril, sendo um sinal positivo para a economia portuguesa. E na indústria, os preços na produção industrial diminuíram 2,7% em abril, o que pode indicar uma redução nas pressões inflacionárias neste setor. Deixem nos comentários o que acharam do vídeo e também se acham que Trump irá realmente conseguir fazer com que Putin e Zelensky cheguem a um acordo de paz. Esperemos que sim. Realmente espero que este vídeo tenha sido útil. Se foi, não te esqueças de colocar um gosto para apoiar e até uma próxima.